E aí, tudo certo, quem tá nessa jornada de concurso público sabe que direito penal é uma parada obrigatória, né? Não importa se tá começando agora ou se já é um concurseiro veterano, essa nossa análise aqui vai ser um verdadeiro intensivão. A gente vai direto ao ponto para solidificar aqueles conceitos que, olha, fazem toda a diferença na hora da prova. Bora começar? Olha, o nosso objetivo aqui é simples, é construir uma base, mas uma base de concreto armado mesmo, sabe? A gente vai focar justamente naqueles conceitos que parecem bobos, parecem fáceis, mas que na hora H, na prova, viram umas cascas de banana gigantes. A ideia é essa, deixar essa fundação super sólida para não ter nenhuma rachadura lá na frente. Com a base firme, o resto do conhecimento vem com muito mais segurança. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. Primeiro, a gente vai entender o que é o direito penal. Depois, a gente mergulha nos elementos e características dele. Em seguida, vamos ver a diferença entre ele e outras ciências, que é onde muita gente escorrega. Daí, passamos para as classificações fundamentais e, para fechar, a gente encara os desafios mais modernos do direito penal. Um passo de cada vez, vamos juntos. Bom, vamos lá. Começando pelo começo, né? Pelo básico do básico. Antes de sair navegando, a gente precisa entender o mapa. Afinal de contas, o que é o direito penal? Qual é o território dele? Onde que ele atua? É isso que a gente vai ver agora. Essa aí é a definição clássica, aquela de livro. E tem uma palavra aí que é assim, a chave de tudo. Seleciona. Pensa bem, o direito penal não está preocupado com qualquer briguinha de vizinho por causa de som alto. Para isso, tem outros ramos do direito, tipo o civil. O papel do direito penal é ser um filtro bem rigoroso, que vai pegar só aquelas condutas que são realmente as mais graves, as mais danosas para a sociedade. Ele foca no que realmente importa, proteger a vida, a liberdade, o patrimônio. E esse esquema aqui, olha, ele resume tudo de forma bem visual, é direto ao ponto. De um lado, a gente tem um problema, as infrações penais, que se dividem em crimes e contravenções. Do outro lado, a gente tem a solução, a resposta do Estado, as sanções, que podem ser penas ou medidas de segurança. Basicamente, o direito penal inteiro gira em torno de conectar essas duas coisas, uma conduta proibida e a sua consequência jurídica. Beleza. Agora que a gente já sabe qual é o território, vamos dar uma olhada no DNA do direito penal. O que faz ele ser tão ele mesmo? Tão diferente dos outros ramos do direito, como o civil ou administrativo? Quais são as características que definem a identidade dele? Olha só, esse esquema mostra os 4 grandes pilares que sustentam o direito penal. Só de olhar para eles, a gente já começa a entender a lógica da coisa. Por exemplo, saber que ele é um ramo do direito público já diz muito sobre essa relação de poder entre o Estado e cada um de nós. Mas agora vamos focar naqueles pontos que as bancas de concurso adoram cobrar. Vamos entender o porquê? O ponto central aqui é o seguinte: o direito penal mexe com o bem mais precioso depois da vida, que é a liberdade. Por isso, essa relação é sempre de direito público, é o Estado contra o indivíduo. E justamente por ser a ferramenta mais forte, a mais drástica que o Estado tem, ele só pode ser usado em último caso. É o que a gente chama de ultima ratio. Pensa assim, um problema num contrato resolve com dinheiro, no direito civil. O direito penal só entra em campo quando nada mais funciona e para proteger só os bens jurídicos mais importantes. Por isso que a gente também diz que ele tem um caráter fragmentário. Ele protege só fragmentos, só que é essencial. Ok, agora atenção redobrada, porque este é um ponto que derruba muita gente boa em concurso. As fronteiras. O direito penal não existe num vácuo. Ele conversa com outras ciências, principalmente a criminologia e a política criminal. E o examinador adora confundir o papel de cada uma. Confundir isso na prova é erro fatal. Então, vamos deixar isso bem claro de uma vez por todas. Dá uma olhada nessa tabela. Ela é a chave para entender essa confusão. Pensa assim, o direito penal trabalha no mundo do dever ser. Ele cria a norma, a regra. A lei diz, é proibido matar. Ponto. Já a criminologia, ela está no mundo do ser. Ela não quer saber da regra, ela quer saber da realidade. Por que as pessoas matam? Quais são os fatores? É uma ciência empírica, que estuda os fatos. E a política criminal? Bom, ela é a ponte. Ela pega os dados da criminologia e usa para criar estratégias práticas de combate ao crime. Tipo, a criminologia mostrou que tal bairro escuro tem muito assalto, então a política criminal vai lá e manda botar mais luz. Entender essa diferença de perspectiva é fundamental. Beleza, vamos avançar. Chegamos agora num ponto que pode parecer só detalhe, mas não é. As classificações do direito penal. Isso aqui não é só teoria para encher livro, não. Cada classificação dessa revela um jeito de pensar o direito e tem consequências bem práticas lá na ponta, na hora de aplicar a lei.
E essa é talvez a distinção mais importante de todas. O que a gente pune? A conduta ou a pessoa? No Brasil, e em qualquer Estado democrático de direito que se preze, o que importa é o fato. A gente adota o direito penal do fato, ou seja, a pessoa é punida pelo que ela fez. Um roubo, um homicídio. Já o direito penal do autor é o oposto e é típico de regimes autoritários. Ele pune a pessoa pelo que ela é, pelas suas ideias, pelo seu modo de vida, pela sua aparência. É uma linha muito clara que separa o que é justiça do que é pura perseguição. E aqui, rapidinho, outras classificações que sempre aparecem em prova. Direito penal objetivo. É a lei escrita, o Código Penal, é aquilo que a gente pode pegar e ler. É o conjunto de normas. Direito penal subjetivo. É o direito de punir do Estado, o famoso ius puniendi. É o Estado podendo usar a lei objetiva. E a diferença entre comum e especial? Simples. A justiça comum, estadual e federal, julga quase tudo. A justiça especial, tipo a militar e a eleitoral, só cuida de crimes bem específicos daquelas áreas. Fechado? Muito bem. Agora a gente vai subir um degrau. Vamos entrar nos temas mais modernos, mais complexos, que podem ser aquele diferencial na sua prova, sabe? Aquele ponto que separa quem passa de quem fica. Porque direito penal não está parado no tempo, né? Ele está sempre lidando com novos desafios, com as novas dinâmicas da sociedade. Esse roteiro aqui é um clássico do Brasil, né? Vamos ver se soa familiar. Passo 1. Acontece um crime horrível que choca todo mundo e vira notícia em todo lugar. Passo 2. A sociedade fica revoltada, a mídia pressiona e todo mundo exige uma resposta imediata. Passo 3. O Congresso, sob essa pressão toda, corre para criar uma lei nova, mais dura. É o que a gente chama de direito penal de emergência. Só que muitas vezes o resultado é uma lei que é mais simbólica do que efetiva. Ela serve para dar uma sensação de segurança, para dar uma resposta, mas na prática não resolve o problema. E essa ideia se conecta com a teoria do Zaffaroni, que é super importante. Ele divide a criminalização em duas etapas. A primária é quando o poder legislativo cria a lei. No papel, a lei vale para todo mundo, de forma abstrata. Mas aí vem a criminalização secundária. É quando as agências do sistema penal, a polícia, o Ministério Público, o juiz, vão lá e aplicam essa lei em pessoas de carne e osso. E é nesse momento que a gente vê a tal da seletividade do sistema penal. A gente sabe que, na prática, a lei não é aplicada da mesma forma para todo mundo. E essa frase do von Lich é um clássico dos clássicos e resume uma ideia fundamental. O direito penal é a barreira intransponível da política criminal. O que isso quer dizer? Que por mais que o Estado queira ser eficiente no combate ao crime, ele não pode sair atropelando tudo. O direito penal, com seus princípios e garantias, funcionam como um muro, um limite. Claro, hoje em dia tem autores mais modernos, como Hoxie, que veem essa relação de uma forma um pouco mais flexível. Mas a ideia de que o direito penal impõe limites continua sendo central. E no fim do dia, pessoal, tudo volta para a mesma coisa. No nosso Estado democrático de direito, o grande chefe de tudo, o filtro final, é a Constituição Federal. Não adianta nada criar uma lei penal super popular que parece resolver tudo se ela passar por cima dos direitos e garantias fundamentais. Tudo tem que ser filtrado pela Constituição, sempre com a dignidade da pessoa humana lá no centro. Esse é o começo, o meio e o fim de qualquer discussão séria sobre direito penal. E para fechar, fica essa pergunta, que é a grande tensão, o grande dilema que move todo o direito penal. Como é que a gente faz para proteger a sociedade e, ao mesmo tempo, garantir os direitos fundamentais de cada indivíduo? Encontrar esse equilíbrio é o desafio constante. Refletir sobre isso não é viagem, é a chave para entender de verdade a matéria. Levem essa pergunta com vocês nos estudos. Força aí e até a próxima!